Bem-vindos a um lugar onde a vida pulsa em sua forma mais selvagem e intocada, a floresta amazônica. Um bioma que, com sua beleza estonteante e seus perigos ocultos, molda a existência de cada criatura que o habita, incluindo o ser humano. Aqui, a sobrevivência é uma dança constante entre a força da natureza e a resiliência da vida. É neste cenário grandioso que uma história extraordinária, capaz de tocar as fibras mais profundas da alma humana, se desenrolou. Uma história de instinto, proteção e um laço inesperado forjado no coração da selva. No coração da Amazônia, à beira de um rio que serpenteia como uma veia vital, existe uma pequena comunidade ribeirinha. Suas casas, simples e acolhedoras, são erguidas sobre palafitas, testemunhas silenciosas das cheias e secas que ditam o ritmo da vida. Para essas pessoas, a floresta não é apenas um lugar, é a mãe, a provedora, o desafio e a casa. Eles vivem em harmonia, ou pelo menos tentam, com cada elemento desse ecossistema complexo, respeitando suas leis e seus mistérios milenares. Entre os moradores dessa comunidade estava Luan, um menino de apenas 7 anos, com olhos curiosos que refletiam a imensidão verde ao seu redor. Luan era como qualquer criança ribeirinha, aventureiro, destemido, mas sempre com um respeito intrínseco pela natureza que lhe foi ensinado desde o berço. Ele conhecia cada canto do seu quintal, que se estendia muito além das cercas imaginárias, abraçando o rio e a mata que o cercava. Seu riso ecoava pelos igarapés, um som de pura inocência em meio à grandiosidade da floresta. Apesar de toda a beleza e abundância, a Amazônia é um lugar de perigos constantes. As águas calmas do rio escondem predadores astutos e a densa vegetação abriga criaturas majestosas, mas nem sempre amigáveis. Os pais de Luan, Maria e João, sempre o alertavam sobre os riscos, especialmente sobre os jacarés que habitavam as margens e igarapés. Nunca se afaste do caminho, meu filho. O rio tem ouvidos e olhos que não podemos ver, dizia Maria, com a sabedoria de quem conhece os segredos da selva. Naquela manhã ensolarada, um dia como tantos outros, Luan decidiu explorar um pouco mais. Impulsionado pela curiosidade infantil e pela sede de descoberta, ele se aventurou por um pequeno atalho que levava a um igarapé menos frequentado. O sol filtrava-se pelas folhas, criando um mosaico de luz e sombra no chão da floresta. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição preenchia o ar, e os sons da mata, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos eram a trilha sonora de sua pequena expedição. Ele buscava a rara orquídea azul que seu avô uma vez descreveu, uma flor lendária que, segundo as histórias, trazia sorte e proteção. A cada passo, Luan se sentia mais imerso na magia da floresta, esquecendo-se por um breve momento dos avisos de seus pais. O igarapé, estreito e sombrio, parecia chamá-lo. A água escura, quase espelhada, convidava a um mergulho, a uma brincadeira. Mal sabia ele que não estava sozinho e que olhos famintos o observavam das profundezas. Subitamente, um movimento na água. Não era o vento nem um peixe saltando. Era algo maior, mais furtivo. Um jacaré-açu, com sua pele escamosa e olhos frios, emergiu silenciosamente da escuridão do igarapé. Seu corpo robusto, camuflado pela água e pela vegetação, era uma máquina de caça perfeita. Luan, absorto na beleza da orquídea, não percebeu a ameaça iminente que se aproximava, lenta e inexoravelmente. O coração da floresta, que antes cantava, agora parecia prender a respiração. O jacaré, com a paciência que só os predadores mais antigos possuem, esperou o momento certo. Luan estendeu a mão para tocar a orquídea, e foi nesse instante que o perigo se materializou. Com uma velocidade surpreendente para seu tamanho, o réptil lançou-se para fora da água, sua mandíbula aberta, revelando fileiras de dentes afiados. Um grito de terror escapou da garganta de Luan, um grito fino que se perdeu por um instante na imensidão da selva, um som que ecoou o desespero de uma criança diante do ataque iminente. Mas, em um piscar de olhos que desafiou a lógica e a própria natureza da cadeia alimentar,
uma sombra gigantesca irrompeu da mata. Não era um animal qualquer, era a onça pintada, a rainha da Amazônia, com sua pelagem dourada salpicada de rosetas negras, um símbolo de poder e mistério. Seus olhos, de um verde penetrante, brilhavam com uma ferocidade protetora. Ela não hesitou. Com um rugido que fez a terra tremer, a onça se lançou entre Luan e o jacaré, interceptando o ataque com uma agilidade impressionante. O confronto foi brutal, rápido e impiedoso. O jacaré, pego de surpresa, recuou com um sibilo furioso. A onça, com a agilidade de um raio, desferiu um golpe certeiro na cabeça do réptil com sua pata poderosa, munida de garras afiadas. O impacto foi audível, um som seco que ressoou pela floresta. O jacaré, ferido e desorientado, mergulhou de volta nas águas escuras, desaparecendo tão rapidamente quanto havia surgido. O perigo imediato havia passado, mas a tensão no ar ainda era palpável. Luan, ainda em choque, não conseguia se mover. Seus olhos, arregalados de medo e espanto, estavam fixos na onça. Ele esperava o próximo ataque, o instinto predatório que o animal manifestaria. Mas a onça não o atacou. Pelo contrário, ela se virou para ele e seus olhos, antes cheios de fúria contra o jacaré, agora pareciam carregar uma estranha calma, quase uma preocupação. A grandiosidade do momento, a irrealidade da situação, congelou o tempo e o espaço. Ela se aproximou lentamente, com passos firmes e controlados. Luan fechou os olhos esperando o fim, mas tudo o que sentiu foi o calor do corpo maciço da onça roçando sua perna, um cheiro selvagem, mas não ameaçador. A onça se deitou ao lado dele, não como um predador, mas como uma guardiã, uma sentinela. Sua respiração quente e profunda acalmava o coração disparado do menino. O medo começou a dar lugar a uma confusão, depois a um estranho senso de segurança. Enquanto isso, na aldeia, a ausência de Luan já começava a preocupar Maria e João. O sol já estava alto e Luan geralmente voltava para casa antes do almoço. Um pressentimento ruim, aquele que só os pais conhecem, começou a apertar o peito de Maria. João, com sua experiência na mata, notou que o canto dos pássaros estava estranhamente silente em uma direção específica. Algo estava errado. Sem perder tempo, eles reuniram alguns vizinhos e iniciaram a busca, seguindo o rastro conhecido do menino. Luan, abraçado à onça, sentiu o calor de seu corpo e o ritmo lento de sua respiração. Ele não sabia quanto tempo havia passado. O medo havia se dissipado, substituído por uma sensação de assombro e gratidão. Ele havia sido salvo por um dos predadores mais temidos da floresta. Era uma cena que desafiava todas as lendas e todos os ensinamentos sobre a natureza selvagem. Uma onça, a onça pintada, a caçadora solitária, estava ali, protegendo-o. Foi então que os sons abafados da busca começaram a chegar aos seus ouvidos. Os chamados de Maria e João ecoavam pela mata, cada vez mais próximos. A onça levantou a cabeça, suas orelhas girando, atenta. Seus olhos verdes encontraram os de Luan, uma comunicação silenciosa que parecia transmitir uma mensagem de despedida. Ela se levantou com uma graça felina, espreguiçou-se e, sem fazer qualquer som, desapareceu na densidade da floresta, tão misteriosa quanto havia chegado, deixando Luan sozinho, mas transformado. Momentos depois, Maria e João encontraram Luan. Ele estava sentado no chão, ainda meio atordoado, mas ileso. O alívio foi imenso, seguido por uma avalanche de perguntas. "Meu filho, o que aconteceu? Você está bem?" Maria o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Luan, com a voz embargada, tentou explicar, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o que havia presenciado. "Uma onça, mamãe. Ela me salvou do jacaré." A princípio, os pais de Luan e os vizinhos custaram a acreditar. Onças são animais selvagens, predadores ferozes, não guardiões. Mas os olhos de Luan, a convicção em sua voz e o rastro de pata de jacaré na lama, juntamente com o cheiro residual de felino na área, não deixavam dúvidas. Algo extraordinário havia acontecido.
A história se espalhou rapidamente pela comunidade, tornando-se uma lenda viva, um testemunho do inesperado e do incompreensível que a Amazônia pode oferecer. A partir daquele dia, Luan mudou. Ele não era mais apenas o menino aventureiro. Ele era o menino que havia sido tocado pela selva de uma forma única. Seu respeito pela natureza se aprofundou, transformando-se em uma reverência quase mística. Ele passava horas observando os animais, as plantas, os rios, como se buscasse entender o grande mistério que a onça havia revelado. Sua conexão com a Amazônia se tornou um elo invisível, mas inquebrável. A história da onça e do menino se tornou parte do folclore local, contada e recontada ao redor das fogueiras, passada de geração em geração. Ela servia como um lembrete de que a natureza, em sua complexidade, pode desafiar nossas expectativas e que a vida selvagem, muitas vezes vista apenas como perigosa, carrega em si a capacidade de atos de bondade e proteção inesperados. Era uma lição de humildade e admiração pela inteligência e pelos instintos dos animais. Mas por que a onça agiu daquela forma? Por que um predador feroz protegeria uma presa em potencial? Os anciãos da aldeia tinham suas próprias teorias. Alguns falavam de espíritos da floresta, outros de um equilíbrio cósmico que havia sido restaurado. A verdade é que ninguém realmente sabia, e talvez fosse melhor assim. O mistério adicionava uma camada de magia à história, reforçando a ideia de que a Amazônia guarda segredos que a ciência e a razão humana ainda não podem compreender totalmente. Cientistas e estudiosos do comportamento animal debatem há anos sobre atos altruístas no reino selvagem. Existem casos documentados de animais ajudando espécies diferentes, mas um felino de topo de cadeia como a onça protegendo um humano, especialmente uma criança, é algo quase sem precedentes. Seria um instinto maternal ativado? Uma anomalia comportamental? Ou um testemunho de uma inteligência e empatia animal que subestimamos? A Amazônia é um santuário de biodiversidade, um laboratório vivo onde a evolução e a interação entre espécies ocorrem a cada segundo. A onça pintada, o maior felino das Américas, está no topo dessa pirâmide ecológica. Sua presença é vital para o equilíbrio do ecossistema, controlando populações de herbívoros e mantendo a saúde da floresta. Ela é um símbolo de força, agilidade e adaptação, um verdadeiro espírito guardião da selva. No entanto, a onça, como muitos outros animais da Amazônia, enfrenta ameaças crescentes. O desmatamento, a caça ilegal, a expansão agrícola e as mudanças climáticas estão destruindo seu habitat e colocando em risco sua sobrevivência. A história da onça e do menino Luan serve como um poderoso lembrete da importância de proteger esses animais e o ambiente em que vivem. Cada vida na floresta é interconectada e a perda de uma espécie pode ter consequências devastadoras para todo o ecossistema. O desfecho dessa história, que começou com o terror de um ataque de jacaré e a inesperada intervenção de uma onça, é mais do que um conto de sobrevivência. É uma parábola sobre a coexistência, sobre o respeito que devemos ter pela natureza e sobre as surpresas que ela nos reserva. Ela nos convida a repensar nossa relação com o mundo selvagem, a ver além do medo e a reconhecer a interdependência que nos une a todas as formas de vida neste planeta. A história de Luan e da onça se tornou um catalisador para a comunidade ribeirinha. Eles já viviam em proximidade com a natureza, mas este evento reforçou a ideia de que a floresta não é apenas um recurso a ser explorado, mas um ser vivo a ser reverenciado. Iniciativas de conservação, antes limitadas, ganharam um novo ímpeto. A conscientização sobre a importância de preservar a onça-pintada e seu habitat cresceu exponencialmente. Luan, agora um jovem adulto, tornou-se um defensor incansável da Amazônia. Sua experiência o moldou, transformando-o em um guardião da floresta, um elo entre o mundo humano e o selvagem. Ele compartilha sua história com todos que encontra, não para se vangloriar, mas para inspirar. Ele acredita que, se uma onça pode mostrar compaixão e proteção por um humano, nós, como espécie dominante, também podemos aprender a coexistir e proteger a rica biodiversidade que nos cerca.
Sua vida é um testemunho vivo de que os limites entre predador e presa, entre o selvagem e o civilizado, podem ser tênues e que atos de altruísmo podem surgir nos lugares mais inesperados. A onça que o salvou permaneceu uma figura enigmática, nunca mais vista por ele, mas sua presença ressoava em cada folha, em cada gota de chuva, em cada rugido distante da floresta. Ela se tornou um símbolo, uma lenda que o acompanharia para sempre. A Amazônia é um tesouro de histórias, e cada criatura que a habita tem a sua. Mas a história da onça que protegeu uma criança de um jacaré ressoa de uma forma especial. Ela nos lembra que a vida é um milagre, que a natureza é imprevisível e que, mesmo nos momentos de maior perigo, pode haver uma luz, uma proteção inesperada que nos conecta a algo maior que nós mesmos. Este evento extraordinário não foi apenas um incidente isolado. Ele teceu um novo fio na rica tapeçaria da vida na Amazônia. A comunidade ribeirinha, que sempre viveu em simbiose com a floresta, agora possuía uma narrativa poderosa que transcendia a mera sobrevivência. Ela falava de um entendimento mais profundo, de uma conexão mística que a ciência talvez nunca pudesse decifrar, mas que o coração humano poderia sentir e reverenciar. A memória da onça se tornou um tótem, um espírito protetor não apenas para Luan, mas para toda a aldeia. Em suas festividades, em seus rituais, o nome da onça era evocado com respeito e gratidão. As crianças cresciam ouvindo a história, aprendendo a olhar para a onça não apenas como um predador a ser temido, mas como uma entidade poderosa e por vezes benevolente, uma parte essencial do equilíbrio da vida. O jacaré, por outro lado, representava o perigo constante, a força implacável da natureza. A onça, no entanto, mostrou que dentro dessa força há nuances. Há um delicado balanço entre a caça e a proteção, entre a ameaça e a salvação. Não era uma questão de bem contra o mal, mas de instinto, de território e talvez de um momento de decisão que alterou o curso de uma vida. A história de Luan e da onça pintada ressoou para além das fronteiras da Amazônia. Viajantes e pesquisadores vinham de longe para ouvir o relato do menino, agora um homem sábio. Ele se tornou uma voz para a floresta, um embaixador que usava sua experiência para advogar pela conservação, pela educação e pelo respeito à vida selvagem. Sua vida era a prova de que a Amazônia não era apenas um pulmão do mundo, mas um coração pulsante de histórias e lições. Ele enfatizava que a Amazônia é um ecossistema complexo, onde cada elemento, desde a menor formiga até a majestosa onça, desempenha um papel crucial. A destruição de um afeta o todo. A história da onça não era apenas sobre um ato heróico isolado, mas sobre a interconexão de toda a vida, um lembrete vívido de que a nossa própria sobrevivência está intrinsecamente ligada à saúde do planeta e de suas criaturas. O desfecho, que inicialmente parecia ser apenas sobre a salvação de uma vida, revelou-se um chamado à ação, um despertar para a responsabilidade humana. A emoção profunda que a história evoca não vem apenas do alívio pela vida de Luan, mas da epifania de que a natureza, em sua essência mais selvagem, pode nos oferecer os mais belos e inesperados presentes, incluindo a inspiração para proteger o que é vital. Luan nunca esqueceu os olhos da onça. Aqueles olhos verdes, profundos e cheios de uma inteligência ancestral eram uma janela para a alma da floresta. Ele carregava a gratidão em cada batida do seu coração e a lição da onça em cada uma de suas ações. Ele sabia que havia sido escolhido para testemunhar um milagre, e sua missão era compartilhar essa verdade com o mundo, para que a Amazônia e suas criaturas pudessem viver para sempre. E assim, a história da onça da Amazônia que protegeu uma criança de um jacaré não é apenas um conto de aventura e perigo. É uma ode à vida, à interconexão de todas as coisas e à capacidade da natureza de nos surpreender, nos emocionar e nos ensinar. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos cantos mais selvagens do nosso planeta, a esperança e a proteção podem surgir das formas mais improváveis, deixando uma marca indelével em nossos corações.
O desfecho desta história, portanto, não é apenas o salvamento de uma vida. É a revelação de que a Amazônia é um lugar de infinitas maravilhas, onde os limites entre o que é possível e o que é milagre se dissolvem. A onça, a criança, o jacaré, todos são personagens em uma saga contínua de vida, morte e renovação. Uma saga que nos convida a ouvir, a observar e, acima de tudo, a proteger. Uma saga que ecoa a profunda beleza e a complexidade do nosso mundo. Pensemos na força do instinto, na complexidade do comportamento animal. A onça pintada, um predador solitário por natureza, que raramente interage com humanos, demonstrou um ato que transcende a lógica da cadeia alimentar. Isso nos força a questionar o que mais não sabemos sobre o reino animal. Quais outras emoções e motivações se escondem sob a superfície da vida selvagem que tanto nos fascina e, por vezes, assusta? A floresta amazônica, com seus bilhões de segredos, continua a ser uma fonte inesgotável de mistérios. Cada árvore, cada rio, cada criatura tem uma história para contar. A história de Luan e da onça é apenas uma dessas, mas é uma que ressoa com uma potência especial, pois nos mostra que a linha entre o perigo e a salvação, entre o predador e o protetor, pode ser mais tênue do que jamais imaginamos. E o desfecho? Ele não é apenas o choro de alívio de uma mãe, ou o agradecimento silencioso de um pai. O desfecho é a semente plantada no coração de uma comunidade, a lembrança de que a vida é um presente precioso e que a Amazônia é um santuário que merece ser defendido com todo o nosso ser. É a emoção profunda de entender que, em um mundo de incertezas, a beleza da natureza e a capacidade de um ato heróico podem nos guiar. Que esta história nos inspire a olhar para o mundo natural com novos olhos, com mais respeito, mais curiosidade e mais amor. Que ela nos lembre que somos todos parte de uma grande teia da vida e que proteger a onça, o jacaré, a criança e a Amazônia é proteger a nós mesmos. Porque, no final das contas, a mais profunda emoção reside na compreensão de que somos um com este planeta e que seus milagres são os nossos milagres. Esta é a Amazônia, um lugar de vida, morte e milagres. Um lugar onde o instinto se encontra com o inesperado e onde a história de uma onça e de um menino se torna um testamento eterno da profunda e inexplicável beleza do nosso mundo selvagem. Que possamos aprender com essa história e que ela nos inspire a sermos os guardiões que este planeta desesperadamente precisa. O desfecho? Um coração emocionado e uma mente despertada para a grandiosidade da vida.